Boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus, povo abençoado de Deus. Começa agora a luz da palavra. Sejam todos muito bem-vindos. Quem puder já vai entrando, já vai compartilhando para que essa palavra possa chegar a todos aí, né? Nós temos aí encontro marcado toda segunda e quarta. Hoje tivemos propósito da família, primeiro dia. Enquanto o pessoal vai conectando aí, deixa eu falar o que foi o propósito da família. Aliás, nós saímos de um propósito do relógio de oração, grande bênção, e já entramos aí no propósito da família. Aí você fala, poxa vida, o propósito da família são 3 dias, mas são 3 dias que eu digo que são intensivão, né? E é difícil você conversar com alguém, se a pessoa realmente falar o que aconteceu com ela, você vai ver que todo propósito da família sempre acontece alguma coisa. Você vê aquilo que Deus está fazendo na tua casa. Ainda que você não colhe o fruto imediato, mas você vê o mover das águas. Isso é muito importante. Então, o propósito da família é sensacional. Estava gravando um áudio agora há pouco, o Senhor falando grandemente sobre uma prosperidade, sobre um tempo de fome que acontece no vizinho, mas não acontece com a gente. Uma palavra que vai de encontro com o que nós estamos vivendo hoje, né? Porque olha a situação da economia do nosso país, né? E aí o Senhor nos protegendo, quer dizer, colocando ali a gente em lugar seguro, é algo, né? Fala sério, é algo maravilhoso. Então, eu convido você aí que não entrou, que entre no propósito da família, dá tempo ainda, é hoje, amanhã, quinta e sexta. Sexta acabou, só que hoje já é o primeiro dia, né? Já foi, né? Praticamente. Foi porque foi às 6 horas o último áudio, mas entra aí hoje ainda, né? Ouve os áudios aí, os 3 áudios de hoje, e aí amanhã você participa legalzinho. 6 horas da manhã, meio-dia e depois às 18 horas. Amém? Glória a Deus. Amanhã, alimento diário às 7 horas da manhã, todo dia às 7 horas da manhã. Esse ano mudou o horário, né? Para quem não está acostumado, esse ano a partir das 7 horas da manhã até 8h30, mais tarde está terminando. Então convido você a estar conosco também amanhã. A programação da Hebron é essa: domingo, culto da família às 10 horas da manhã. Deve ter alteração também no horário, provavelmente vai subir um pouquinho mais cedo aí, né? Eu acredito que deva mudar aí, não sei quando, mas a bispa já falou sobre a hipótese de trazer o horário um pouquinho mais cedo. Depois você tem de segunda a sexta às 7 horas da manhã, porque você vai trabalhar, você já vai ouvir na palavra ou ouve antes de você sair. Alimentou o teu dia. Depois tem, você tem o dia inteiro aí de boa. A não ser quando tem os propósitos, volta o programa, eu prefiro crer. Então tem bastante testemunho aí para você ouvir, que vai edificar a tua vida, eu tenho certeza. Amém? Então a programação da Hebron é essa, pessoal. Convido vocês a estar conosco. Lembrando que nós temos também a Rádio Hebron. Pessoal da rádio também, muito boa noite, com muita alegria. Você entra lá, né, abaixa o aplicativo no teu celular, você vai ouvir toda a programação da Hebron, passa pela rádio. O único detalhe é que quem tem iPhone não tem jeito, tem que entrar lá www.radiobron.com.br, ok? Mas você tem acesso a toda a programação. Boa noite, apóstolo Fabão. Boa noite com muito amor e alegria. Qualquer dia ainda chama ele de apóstolo Paulo, mania da leitura da Bíblia. A gente, toda vez que eu vou falar, a gente vai engasgando, porque é recente pra gente, a gente até acostumar, né? Eu vou falar apóstolo Paulo. Glória a Deus, né? Profetiza a vida dele, né? A unção, a capacitação, tudo de apóstolo Paulo. Pensa no homem usado por Deus, né? Um apóstolo muito interessante. Apóstolo Paulo, João, Pedro, né? As camaradas aí que é pedra 90, né? O poder, né? Boa noite, diaconisa Ana. Boa noite, muita alegria. Muita alegria, viu? Ela Comer tá arroz e feijão é que dá. Boa noite desse não tem força para falar, né? Se fosse o Arnaldo aqui, já falava, boa noite, com muita alegria. O povo das 3 horas da manhã tá tudo sem comer, com sono, viu? Fala sério. Aliás, né, às 3 horas da manhã, a bispa tem orado todos os dias às 3 horas da manhã. Então algumas pessoas estão fazendo com ela, principalmente a diaconisa Ana, que já está aí há bastante tempo com ela às 3 da manhã. É grande bênção, mas no começo, para acordar às 3 da manhã, eu falo para você, não é fácil não. No dia seguinte para trabalhar, só Deus na vida do peão, né? Fala sério. Bom, pessoal, abra aí Jeremias capítulo 4, vamos dar uma acelerada, eu falei bastante aí, vamos dar uma acelerada aí. Vamos começar o capítulo 4, ver se a gente consegue ir pelo menos até o capítulo 6, que é a minha programação da semana passada, né? Enfim, de segunda-feira. Mas vamos ver aí. Eu estava olhando a programação, como eu falei para vocês, se conseguir o cronograma, demorei um pouquinho aí nesses primeiros dias, mas se a gente conseguir no meu cronograma lá, a gente termina o Velho Testamento esse ano. Já pensou que lindo? É algo extraordinário. Terminamos Jeremias, depois entramos em Ezequiel. Devemos terminar Ezequiel antes das férias de julho. Se tudo der certo, antes da férias de julho, nós terminamos Ezequiel. Vai ficar os profetas menores, Daniel, Malaquias, né? E aí vai. Amém?
Bora lá. Capítulo 4, vamos ler do versículo 1 até o 4, que diz assim: Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim, se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando, se jurares pela vida do Senhor em verdade e em juízo e em justiça, então nele serão benditas as nações e nele se glorificarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: lavrai para vós outros campo novo, e não semeeis entre espinhos. Circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai-vos o vosso coração, os homens de Judá, moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja com que se apague, por causa da malícia das vossas obras. Glória a Deus. A minha Bíblia, está vendo a Bíblia? Nem mostrei para vocês, hoje eu estou com a Bíblia nova, ó. Olha como a leitura facilitou bastante. Minha auto está muito riscada lá. Hoje eu lembrei de trazer a Bíblia nova, glória a Deus. Bom, aqui você vê que o Senhor fala aqui, né, através da vida de Jeremias, sobre a circuncisão do coração. Circuncisão do coração, né? Porque a gente sabe que no Velho Testamento, como é que o camarada fazia aliança lá? E havia, né, a circuncisão, cortava a pele do prepúcio. Mas o que o Senhor está falando aqui? Ele está falando daquela circuncisão do coração, quer dizer, a gente realmente honrar a aliança, né? É um outro tipo, não só a gente, não adianta a gente ter a mezuzá em casa, ter a arca da aliança, e nosso coração está como? Diante do Senhor. Como tem sido o nosso comportamento diante do Senhor? Né? Então é muito sério. Israel precisava de um novo campo no qual lançar as sementes da fidelidade, um afastamento radical do pecado e da idolatria. Você vê que mais uma vez aqui o profeta chamando o povo, né, para o arrependimento, para sair de todo o pecado, toda a contaminação. A circuncisão espiritual significava o quê? Arrancar todo o pecado e iniquidade. Então, quando a gente fala dessa circuncisão do coração, era para o povo tirar toda a contaminação, todo o pecado, né? Não era só simplesmente fazer um ritual, como entregar o holocausto e continuar alimentando o pecado. Então, o que o Senhor estava falando aqui? Para limpar realmente de todo o pecado, uma limpeza interior. E isso nós precisamos fazer todos os dias da nossa vida. Se a gente andar em fidelidade, integridade para com o Senhor, essa limpeza automaticamente ela acontece, certo? A gente tem que andar em integridade, fidelidade e lealdade. Não estou andando debaixo do que? Da aliança. Da mesma forma que o prepúcio era tirado na circuncisão física. Então, da mesma forma que era tirado o prepúcio na circuncisão física, era para ver também na espiritual, quer dizer, tirar todo o pecado da mesma forma que tirava a pele do prepúcio. Amém? É um ato de santificação e separação para que seja criada uma nova identidade. Então, ali era uma nova identidade. Agora tinha uma aliança com Deus, né? Aquelas coisas do passado se ficaram. Então ali um novo tempo começava sobre a vida de cada um dos hebreus, que ao 8º dia havia o que? A circuncisão. Amém? A advertência rigorosa de Jeremias a respeito do julgamento e apresentada como ilustração de um fogo inextinguível, quer dizer, um fogo que não podia se apagar. Então ele vai usar aqui a figura desse fogo. Se o povo não se arrependesse da malícia e da malícia, a destruição viria. Então, você vê que o profeta chama o povo ao arrependimento. Olha, se vocês não vão se arrepender, né, vai vir toda a destruição. O que era destruição naquela época? Era destruição para o povo que estava indo para a Babilônia, era ficar lá na Babilônia. Que é pior do que ficar na Babilônia? Aí muita gente pode falar, mas a Babilônia era gostoso. Era gostoso? Gostoso ficar no meio do pecado? E a colheita do pecado? A gente não pode esquecer que o pecado ele é gostoso, ele não é ruim. Satanás não vai te oferecer algo que seja ruim, ele vai te oferecer algo que te seduza. O problema está na colheita de tudo isso. Quando a gente está se lambuzando do pecado, é lindo e maravilhoso. Só que a gente esquece que depois vem a colheita. E muitas das vezes gera consequências, inclusive, na nossa hereditariedade. Ou seja, na nossa descendência. É muito sério isso. Inclusive, a bispa a apóstola e o nosso apóstolo convidado, Jean Couto, tem falado muito sobre isso também. Vale a pena você prestar atenção aí. Vamos lá. Veio do norte um mal. Jeremias anunciou o julgamento de Judá e de Jerusalém com o som estridente de uma trombeta. Esse instrumento era utilizado para dar o alarme quando algum inimigo atacava a cidade. Você sabe que se soava a trombeta lá, conforme o som da trombeta, sabia se era de mal, né, se a situação era precária, corre porque está vindo o inimigo, ou se era para uma reunião solene, onde disse o sacerdote ia passar alguma direção. Então, com o soar da trombeta, já sabia o que era. No caso aqui está falando que era de mal, porque o inimigo vinha do norte. Então, soava a trombeta, se prepara porque o inimigo está vindo, né? Judá seria assolada pelos babilônios,
né? Eles invadiriam pela Síria em direção à rota entre a Mesopotâmia e a Palestina. Então, eles vêm lá, dominam a Síria, que era o império maior naquela época, que dominou inclusive Israel, estão lembrados do cativeiro assírio, dominaram Israel, espalhou o povo, e agora a Babilônia vinha e dominava os assírios e descia sentido o quê? Sentido Judá, sentido Jerusalém. Amém? O leão, como é mencionado, era um símbolo muito usado no mundo antigo, antigo, e pode ser, neste caso, uma referência a Nabucodonosor, simbolizando poder, domínio e fúria e sua índole implacável. Então, quando eu uso o termo aqui que você vai ler aí, o leão vinha, né, e coisa e tal, muito provavelmente se referindo a Nabucodonosor, que estava vindo aí para atacar Judá, ok? Diante da sentença determinada, Israel deveria se humilhar, chorar e gemer, clamando a misericórdia de Deus, mas nada disso aconteceu. Quer dizer, o que o profeta esperava era que o povo chorasse, clamasse ao Senhor. E aí a gente lembra lá do rei Ezequias, né? Como é que ele fez? Ele não chorou? Chorou, e antes que o profeta Isaías saísse, voltou lá e mudou a situação dele, né? E aqui, diferentemente, o povo não se arrependeu, não estava nem aí, né? Não clamou, não chorou. E o que aconteceu? Nada disso aconteceu. A ira de Deus viria como um fogo inextinguível, quer dizer, a ira do Senhor veio, porque o povo não se arrependeu. Mesmo Jeremias sentia-se sobrecarregado ao perceber que Deus estava prestes a lançar sobre Jerusalém. Você imagina a angústia do profeta, está avisando o povo não tem posicionamento, e aí ele está vendo que o que acontece, que o Senhor vai descer a mão sobre aquele povo. Se a gente pegar hoje em dia, vamos analisar a situação do nosso país, né? Então olha tudo o que está acontecendo, o profeta avisa, mas isso acontece, entra aqui e sai aqui, não dá ouvidos. Aí quando vem a situação, fala, poxa, o que eu estou fazendo aqui na Babilônia? Como que eu vim parar na Babilônia? Eu vim parar na Babilônia primeiro, contaminação. Quando teve a oportunidade, você não ouviu o profeta, né? Os profetas, pode ver que os grandes profetas não foram ouvidos pelo povo. Ezequiel, nós vamos ver o profeta Ezequiel, e o Senhor falou para ele, o povo está rebelde, não sei o que, você não tem medo não, você vai lá e fala o que eu estou te mandando. O profeta Jeremias, a gente já viu aí que ele vai para o arrebento. O profeta Ezequiel também não foi diferente não, o Senhor foi dando a revelação para ele, falou, ó, vai lá, o povo é rebelde, mas você vai que eu sou com você e pronto, acabou. Da mesma forma que ele falou para o profeta Jeremias, não pegaram nada tranquilinho não, né? Então aqui sabe que Jeremias tem toda uma situação com a Babilônia, pegou o pior tempo, ele, Ezequiel, Daniel, pegaram o pior tempo aí, que era a Babilônia, né? Isaías profetizou, falou um monte de coisa, mas não chegou perto de ir para a Babilônia. Agora esses camaradas aqui sim, né? Essa passagem indica a luta intensa que Jeremias enfrentou em seu íntimo, né, ao proclamar a mensagem divina, porque não era fácil o camarada ter que falar aquilo que Deus estava falando, né, e não ia em contra o povo, pelo contrário, era em desacordo com aquilo que o povo queria. O povo queria o quê? Que o Senhor tivesse misericórdia a vida inteira, fazia o pecado, o Senhor, e o povo tivesse, né, clamado ao Senhor, o Senhor tinha misericórdia. Então não era a palavra que Jeremias levava, não era de conforto. Tanto que a gente vai ver que Jeremias fala para o povo o seguinte, olha, vocês vão para a Babilônia. Sabe quando você fala para o seu filho? Eu lembro da história com meu irmão. Vou dar um exemplo e você vai entender. Meu pai desceu do banho, minha mãe estava correndo atrás do meu irmão lá na cozinha. A gente era lá. Meu irmão devia ter, sei lá, uns 12 anos, 12, 13 anos, eu também ali, volta de 7 anos, 7, 8 anos. E meu irmão correndo de volta da cozinha, minha mãe atrás dele, tentando bater nele. Não tinha solução. Meu pai desceu, o que está acontecendo aqui? Trabalhou o dia inteiro, foi tomar banho e desceu, tá aquela fuada da casa. Ela falou, estou tentando bater nele e ele não para. Olha só, meu pai falou, o quê? A notícia não era boa, né? Vai para a sala e deixa sua mãe te bater. Por que ele não correu na sala? Ué, ele podia ter subido, né? Nós morávamos no sobrado. Que nada, meu. Ele foi lá, parou e deixou minha mãe bater. Porque meu pai tinha dado a ordem. Então a ordem nem sempre é aquela que nós gostamos, mas obedecer tem uma diferença muito grande. Meu irmão naquele dia obedeceu, foi lá e ficou quietinho. De primeiro foi rebelde, né? Mas na hora que meu pai chegou, deu uma ordem diferente, ele foi lá, esperou e minha mãe bateu nele. O tanto que quis, até cansar, né? Agora, o que acontece? Você imagina falar para o povo, ó, vai para a Babilônia, você vai chorar, você vai sofrer, deixa Nabucodonosor bater em você. O povo, o quê? Aqui que vou nada. Vou fugir para o Egito. Lá no Egito a gente se vira, né? Assim, José não foi para o Egito, não virou governador? Pô, queridão, ó, muito tempo depois, a história é bem outra. E se a história fosse tão linda assim, Jacó não tinha perguntado para você se podia descer para o Egito. Então, o que acontece? Às vezes, a desobediência leva a tudo isso. A gente não quer ouvir a voz do profeta. O profeta aqui tinha uma missão fundamental, mas o povo não queria ouvir. Então o Senhor fala para ele, né? Como mostra aqui o desespero dele.
Jeremias questionou a maneira de Deus lidar com o povo. Olha como Jeremias é. O povo estava sendo avisado há muitos anos, mas o profeta Jeremias ainda questiona a forma do Senhor falar com ele, afirmando que ele havia iludido seus filhos com uma mensagem de paz. Falsos profetas como Ananias falaram sobre um período de paz, quando, na verdade, o que aguardava era o desespero. Então ele começa a questionar por quê. Alguns profetas estavam falando sobre paz. Então você imagina, você chega num lugar e fala sobre paz. Aí chega um outro camarada de outra igreja e fala completamente oposto. Por isso que cada ovelha tem o seu pastor. O pastor não sai lá no rebanho, não sabe quais são as ovelhas dele, não vai pegar o rebanho a ovelha do outro. Aqui faça isso, mas vou dizer o exemplo da Hebron, né? Não vamos pegar a ovelha do outro pasto. Agora, se a ovelha vem para cá ferida e quer ser tratada, eu não vou mandar ela de volta sem tratar ela. Vou tratar ela, se ela quiser ir amém, se quiser ficar amém também. Só que aqui acontece, o desespero era muito grande. Então o que acontece? Alguns profetas falavam justamente o oposto. Até brinco, às vezes, quando eu falo para vocês que nós vamos no monte, você subir no monte e pegar 3, 4 profetas diferentes, você vai, às vezes você pega 2 profecias iguais, você vai falar, isso aqui realmente é de Deus. E aí você pega 3, 4 profecias completamente diferentes. Por isso que eu tenho que saber aonde eu estou e ouvir a voz do quê? Do meu pastor. Mas Só que está na fiação. está né? na fiação. Que tá já foi ministrado antes. Você pega o exemplo aqui, vamos pegar o exemplo da Hebron, que eu não posso falar da igreja dos outros, tá? Vamos falar da Hebron, que é onde eu estou. Aqui, se você pegar toda a profecia que foi passada pela nossa apóstola do ano passado, tudo aquilo que Deus falou através da vida dela que aconteceu. Até quando falamos de fome de Samaria, todo mundo, que exagero. Exagero? Olha a situação que está agora. Nem sair direito a pessoa pode, está preso dentro de casa. A fome de Samaria, o que era? Os camaradas não podiam sair, que estavam trancafiados lá, não tinham o que comer. O mercado já reduziu o horário que você pode ir no mercado, já reduziu a quantidade de gente para entrar no mercado. O que você não está entendendo que está na Bíblia? Aí ainda vou ouvir a voz de um profeta que diz diferente, fala sério, né? Fazer carinho no momento. Carinho, Jeremias, quando precisava bater, ele batia, mesmo que o Senhor foi bem severo com ele, mas ele foi aqui falar com o Senhor, né? Existiram profetas em Judá que profetizavam dando ao povo uma falsa segurança e tranquilidade, e o povo dava crédito a esses profetas porque falavam o que eles queriam ouvir. Então era uma época onde o camarada, né, quando ele ouvia aquilo que ele queria, o profeta é lindo e maravilhoso. Isso até hoje é assim. Às vezes a gente ouve coisas que a gente não gostaria de ouvir. O profeta tem que falar algumas coisas para ele porque o Senhor manda ele falar, né? E aí você ouve aquilo lá, você pula, esperneia, mas o que acontece? Faz parte do profeta, faz parte do atalaia. Vai ler na Bíblia qual é a função do atalaia. A função do atalaia é de avisar. Se o cara vai abaixar, não vai abaixar. Se ele não abaixar, o sangue da vida dele não vai ser cobrado seu. Agora, se você está vendo o seu irmão errando, você é atalaia, tem que avisar. Você não avisou, a palavra diz que o sangue dele vai cobrar de você. Sabia disso? Por quê? Porque você viu e não falou nada. Então é muito sério isso, gente. O vento seco vinha dos desertos ao oeste e ao sul de Israel, trazendo calor escaldante e nuvens de areia. Os ventos divinos do julgamento trariam destruição em Jerusalém, a filha de Deus. Essa última frase, inclusive, ela fala particularmente no tocante a Jacó, o filho de Deus, e Jerusalém, no caso, sua filha, tá? Judá havia se transformado no inimigo de Deus e o Senhor iria valer-se dos inimigos da nação para discipliná-la. Então, uma vez que o povo começa a ser... Por que fala inimigo de Deus? Porque o povo é rebelde. A partir da hora que você vai contra a lei, você vai contra a palavra do Senhor, você está sendo rebelde. Então você passa a ser o quê? O inimigo. Passa a adorar outros deuses, passa a adorar Baal. A idolatria está reinando na minha casa, né? A prostituição, todo tipo de contaminação. Então, querido, aquele que não é amigo do Senhor, que é amigo do mundo, a palavra diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. E as finas iguarias, elas estão aí no mundão, seduzindo todo mundo. Então aqui está dizendo o quê? Se você é amigo lá, você é inimigo de Deus. Então está justamente o que está falando aqui o profeta Jeremias. Bem? A ilustração de nuvens e carros descreve a amplitude e a velocidade do julgamento de Deus. O povo ficaria horrorizado ao ver o seu destino. Então, logicamente, que a gente vê ao longo da história, que o Senhor, para trazer justiça para aquele povo que nesse momento estava como inimigo de Deus, ele fazia o quê? Ele trazia outra nação. No caso, ele trouxe a Babilônia, como trouxe a Síria, e como várias vezes trouxe para trazer disciplina ao povo, os filisteus, os amalequitas, os amonitas. Por quê? O povo era rebelde, o que o Senhor fazia? Levantava uma nação para vir atacar eles. Pega o livro lá de Juízes, quantos, né? Os amalequitas, os filisteus, Samuel, nós vimos aí recentemente, né? A gente falou muito sobre isso.
Os filisteus não vinham, por quê? Porque o povo era rebelde. Como é que estavam os sacerdotes lá, os filhos de Eli? Os filisteus vieram por quê? O povo não estava nem aí. A contaminação estava acontecendo praticamente dentro da casa do Senhor. Então, gente, a gente tem que tomar cuidado. E nós não podemos esquecer que nós somos templo do Espírito Santo. Se a nossa casa estiver contaminada, você é servo do Senhor, se converteu, tua casa tem que ser uma casa de servo de Deus. Que aí quando começa a vir os problemas, poxa vida, eu estou indo na igreja, mas olha a contaminação, olha quanta idolatria tem dentro de casa. É comum, só para vocês terem ideia, é comum a gente às vezes fazer visita em alguma casa. Eu lembro de um tempo atrás, na casa de uma moça, com 15 anos de evangelho. Só que você chegar lá, tem várias idolatrias lá. Por que idolatrias? Porque está adorando a vários outros deuses lá dentro, com figuras que vêm disfarçadas. Lembre-se que Satanás não fala assim, aqui, ó, sou Satanás, muito prazer, vim para roubar, matar e destruir, e vou deixar aqui uma foto minha para você não esquecer disso. Eu acho que não. É? Tá aqui meu crachá. Tá aqui meu crachá, ó, o cartãozinho, você precisou que esquenta a chapa aí, você me liga aí que eu vou esquentar a chapa aí 7 vezes mais, né? Fala sério. Aliás, né, aqui, ó, hoje a chapa tá quente aí lá fora, né? Eu morei numa cidade, não vou falar o nome para não ser deselegante, mas eu morei numa cidade onde Satanás assoprava no ouvido da gente o dia inteiro, de tão quente que era, não sei por onde. Eu falava lá, nem o Satanás não fica, né? Eu fiquei lá porque ele me preservou, porque olha, você. Então o que acontece? Não vem, só que a pessoa faz o quê? Pega uma figurinha, pega um desenho, uma coisinha, quando você vai ver, tá cheio de amuleto dentro de casa. Aí você olha, a casa às vezes não tem a arca, não tem a mezuzá, mas está cheio de coisas que adoram. Nós temos que tomar cuidado, porque hoje isso aí está entrando tão sutil nas casas e você não percebe. Eu estava vendo um vídeo agora que misericórdia, até passei depois para o apóstolo ver, sobre alguns vídeos que estão rodando na internet aí. Nós temos que proteger os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos adolescentes, nós temos que ficar olho vivo, porque o negócio está feio. Naquela época já era assim, sem ter internet, você imagina hoje a internet, né? Lava o teu coração da malícia. Levítico e Números descreve a purificação das vestes, quando ele fala que lava, né, o coração da tua malícia. Objetos impuros e doenças. O que era preciso entender que a santidade foi uma atitude ordenada por Deus para que a nação fosse salva. Então aqui ele fala Levíticos e Números, porque lá, se você for ver lá, fala da lei. A mulher, por exemplo, quando ela estava no ciclo menstrual, ela tinha que respeitar a quantidade de dias, o homem não podia, eles não podiam deitar novamente, então a mulher ficava impura, ficava sendo, como se estivesse preservada, né? Mas porque ela não podia comparecer lá, estava impura. Lembra da mulher do fluxo de sangue? 12 anos lá, se rastejando, porque ela não podia nem tocar em ninguém. Ali deu o último toque, que glória a Deus que foi curada. Mas olha a situação, a mulher como era rejeitada naquela época, então, tinha todo o processo de limpeza, o camarada, você vê que Davi, quando foi pegar o pão da propiciação, o que foi falado para ele? Olha, e os seus homens? Ele falou, não, meus homens aqui estão caminhando comigo vários dias, não tiveram relações sexuais. Entendeu? Então o cara tinha que ir lá, né? Entendeu? Vocês viram comigo isso ano passado. Tem que ir lá, tomar banho, lavar as vestes, no caso lá ia no rio, lavava as vestes, não sei o que, para o dia seguinte era novidade, né? Mas tinha todo o ritual. E aqui está falando isso por quê? Porque o povo tinha que se limpar de toda impureza. Então não adiantava continuar entregando oferta, não ouvir o profeta, e impureza entrando. Era preciso se limpar de tudo isso. Amém? A rebelião e os atos pecaminosos levaram a nação à assolação, amargura e destruição, onde a voz se podia ouvir desde Dan, a cidade localizada mais ao norte de Israel, que foi conquistada, né, por Tiglat-Pileser e incorporada à Síria, que era uma das cidades ali do povo de Israel na divisão das tribos, até Efraim, que ficava na região mais ao sul do reino de Israel. Então mostrando a extremidade de um lado do outro, como que viria, como que seria assolada, né? A mensagem é clara, como Israel havia sido subjugada, Judá também estava em perigo. Jeremias anunciou o ataque dos inimigos estrangeiros que lançaria seus clamores de batalha contra Judá. Então, quer dizer, eu falei isso até para vocês terem comentado isso. Poxa, viram tudo que aconteceu em Israel, que eram os irmãos, e não fez nada. A gente não tem que vir para a igreja só passeio, né? Então a gente tem que vir, receber a palavra. Vamos olhar, quantos testemunhos? Você pega o Prefiro Crer, não é um testemunho para você? Você viu aquilo que a pessoa fez de sucesso que transformou a vida dela. Tem vários testemunhos também que você vai ver aquela pessoa da desobediência que aconteceu com ela.
Só que as pessoas ouvem o testemunho da pessoa e não dá importância. E aí vai fazer a mesma coisa. Olha o que acontece. Quando você vê a pessoa falando, olha, a minha desobediência me jogou no deserto 8 anos, 3 anos, 4 anos. Isso aí tem que servir de exemplo pra gente. A pessoa não está falando na toa, o senhor está falando pra gente prestar atenção. E aqui o que aconteceu? Para pagar para ver. A situação aconteceu em Israel, o povo de Judá não deu importância, passou 100 anos, ninguém já lembrava demais, isso não vai acontecer de novo não. Nós aqui tem Jerusalém, porque uma das coisas que o povo de Deus se gabava, o povo de Judá, era o fato de ter Jerusalém, de ter o templo lá, achava que não ia acontecer nada. Pois não só aconteceu, como o templo foi derrubado. Então, isso vai de sinal de alerta para todos nós, né? O coração de Judá precisava ser purificado e transformado. Jeremias lamenta o estado decadente do povo, contorcendo-se de dores, com uma expressão de que Deus sente e do quanto o povo se corrompeu. Então ele sentia as dores dessa corrupção, né? E tanto que você vê que é um profeta que o Senhor não permitiu que ele casasse. Por quê? Para que ele não né? Eu só vejo dessa forma, né? Para que a família dele não tivesse o desgosto de ver uma família passando por toda essa assolação, né? Fala sério. Jeremias era parte da nação, o que Deus estava prestes a lançar sobre Judá. E Jerusalém afetaria Jeremias, seu povo e nações aliadas. Então Jeremias sabia que mesmo que o povo fosse sofrer, além de sofrer a dor do povo, tinha a dor dele também. Porque isso recairia também sobre ele. Afinal, não ia chegar lá, invadir tudo e falar, Jeremias, você é bonitão, você não vai acontecer nada. Daniel não foi levado para a Babilônia? Escolheu não se contaminar, mas ele foi levado também. Aliás, foi na primeira leva, onde levou os doutos, né? Primeira leva levou eles, depois voltou, levou mais uma parte, depois chegou lá, voltou e botou fogo. Na segunda leva, onde levou ouro, prata, todas aquelas coisas que foram levadas de Jerusalém para lá, né? Então você vê que foi punk isso aí. O gemido do coração do profeta, ao ouvir o som das trombetas, anunciando a destruição de Judá, o consumia. Quer dizer, quando ele ouvia o som da trombeta que ia consumir o povo de Judá, isso da mesma forma consumia ele por dentro, seu interior, né? Até porque a destruição de Judá estendeu-se por toda a terra, chegando até a cidade onde Jeremias morava, aumentando ainda mais suas dificuldades, quer dizer, não só Jerusalém, mas todas as cidades que envolvia, né, o reino de Judá. Então todas as cidades foram afetadas, inclusive a cidade do profeta Jeremias. A questão era até quando? Muitas vezes o profeta clamava perguntando, até quando Deus iria adiar o julgamento? Jeremias se perguntava até quando teria de suportar a angústia ao ouvir o clamor da batalha. Então você imagina, ele ficava angustiado, ouvia o som de batalha, quer dizer, vindo, o som da trombeta anunciando que vinha uma guerra. O povo que não clamava coisa nenhuma, era só o clamor dele. Você imagina a situação como é que era? Era difícil, imagina o desespero desse profeta. Eu não consigo ver diferente como o desespero dele. Mesmo sendo conhecedor, sabendo que Deus o preservaria, que Deus seria na vida dele, e olha o quanto que ele passou, hein? Nós vamos ver que ele passou grandes situações, aprisionado, né? Inclusive não foi aprisionado pela Babilônia, que é o mais estranho de tudo. O que mais nos deixa triste quando a gente vê sobre o profeta Jeremias é que ele não foi aprisionado pela Babilônia. Nós vamos ver que ele foi aprisionado pelo próprio povo de Deus. Às vezes a gente é julgado e condenado pelos próprios, os nossos próprios. Por que o Senhor mandou Abraão sair da parentela dela lá, que sai daí? Porque você levou seu sobrinho, você viu que quase que deu, né? Os profetas de Israel não registravam as palavras de julgamento e destruídos de qualquer sentimento. As mensagens primeiramente os afetavam, somente depois disso eram capazes de transmitir as declarações sobre o futuro da nação de maneira adequada. Então recebia a palavra, sentia, depois ele passava aquilo que dizia a respeito à palavra. Deus descreve seu povo como crianças insolentes. Eles eram sábios em relação aos caminhos do mal, mas totalmente ignorantes do que dizia respeito ao bem para se fazer, né? Como criança, para o mal, uma inteligência. Aliás, você pode ver que a criança você não precisa ensinar ela a fazer coisa errada, né? É rapidinho ela aprende, só de olhar, ou, né, de relance ouvir, não precisa nem ouvir a história inteira. Agora, para o bem, fala sério, o povo estava exatamente isso. Era como uma criança insolente. Só que aprendia o que era mal rapidamente, com a facilidade, se fazia com excelência. Mas o que era bom, não fazia, pelo contrário. Jeremias compara a situação em Judá com o inverso da criação de Deus. O pecado havia transformado a terra em um local desolado, como um mar sem terra, um mundo sem luz e um deserto sem animais.
como Deus criou o mundo, né? Olha só. Jeremias prevê a ruína total, inclusive viu a terra fértil voltar ao estado de esterilidade, viu Jerusalém se aprontar como uma prostituta, e em vez de voltar-se para Deus, fez aliança com as nações pagãs, permitindo a entrada de morte, roubo e destruição. Então, não só, aqui estava vendo como uma cidade estéril. Então, vamos lá, o povo foi para lá, uma terra que mana leite e mel. Não foi assim quando Josué chegou lá na terra? Agora ele estava vendo uma terra completamente estéril, fruto do quê? Do pecado. O povo na prostituição, em vez de se arrepender, não fazia isso, pelo contrário. E aí, em vez de se voltar e ir ao Senhor, buscar o refrigério, buscar, né, de Deus uma solução para aquele problema, que o Senhor tirasse a mão e o povo mostrasse fruto de arrependimento, não. Fazia, ainda se associava com outras cidades, outros povos pagãos, quer dizer. O que já estava ruim, é como se o cara falasse aqui, nós adoramos tudo a Baal, mas a situação está chata, tá aqui, vamos lá no vizinho, lá vamos adorar a Astarote também, a Inon, a Moloque, vamos a todos esses outros deuses aí. Era assim que o povo fazia. Então, quer dizer, aquilo que estava ruim ficava pior. E isso é gerar o quê? É gerar destruição. Então o cara está adorando um raio de Satanás lá, mas ele não está suficiente, ele vai lá e pega mais 4, 5 demônios lá para adorar. Fala sério, né? As aves, os animais iriam desaparecer, assim como Oséias havia proclamado em Oséias 4:3. Em Jeremias, Oséias, desaparecimento dos pássaros simbolizava destruição da criação. Então, quando falava assim que sumiria todos os pássaros, ela fala sobre a destruição. Você pega uma terra que não tem gado, não tem pássaro, ela fala de destruição. O passarinho não tem onde pousar, não tem uma folha, não tem uma árvore, não tem nada. Era realmente destruição. As cidades seriam abandonadas, pois o povo fugiria com medo. Deus chama ao arrependimento, a voz do povo clamava em angústia e desespero, mas não ao Senhor, seu Salvador. Então, quer dizer, o povo clamava, chorava, mas não clamava ao Senhor, ia clamar a outras divindades. Então, quer dizer, ia continuar na mesma, né? Vamos lá, capítulo 5. Ô, glória. Agora para a gente ir no capítulo 5, talvez 6 mesmo. Pecados de Jerusalém e Judá. Vamos ler do 1 ao 5 aí. Dai voltas às ruas de Jerusalém. Vede agora, procurai saber, buscai pelas suas praças, ao ver se achais alguém, se há um homem que pratique a justiça ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei a ela. Tá, sabe que passagem que lembra essa daqui? Vocês vão lembrar? Quando Abraão foi pedir para o Senhor, olha, poupa aquela cidade. Aí ele fala assim, mas se tiver 50 justos lá, se tiver 50 justos eu vou poupar. Aí ele não contente, nem se tiver 45, eu vou poupar. E se tiver 40, ele foi indo, tem uma hora que ele viu que não tinha jeito, porque não tinha um naquela cidade para ser poupado. Lembra? Aqui o Senhor está falando, vai lá e procura se tem algum na cidade, algum que pratique justiça. Eu te livro. Ah, sério, né? Você imaginou? A gente fica pensando, né? Imaginou, olha, o Senhor olhou a nossa casa, eu queria tanto abençoar essa casa, mas não tem um que salva naquela casa. Ficando um pouquinho, mas é mais ou menos isso. A gente, né, fala que quer ver Deus mudando a nossa vida, mudando a nossa história, recebendo palavra. Aí o Senhor fala, bom, tudo bem, hoje eu vou pegar a petição do Bispo Marcelo. Vai lá, naquela casa lá, negócio tá feio. Vou analisar aqui. Vou analisar aqui o que estava. O checklist. Isso aqui. Você olha, mas não tem um Vzinho de, sabe? Quando a gente faz o checklist, isso aqui tá ok. Não tem aí, faz como? Imagina, sabe? A gente tá brincando, mas é mais ou menos isso. Aqui os falando, vai lá, roda na cidade e vê se acha um justo. Mas é difícil achar um numa casa que dirá 2. Você pega uma casa que é serva de Deus, o que eu espero? Você está orando pelo seu marido se converter, sua mulher se converter, amém. Mas vai chegar uma hora que o mínimo que a gente espera é que tenha 2 lá, que, opa, o casal. E aí nós vamos, né, brigar pelas... Aí depois é os filhos e por aí vai. Olha... Embora digam tão certo como vive o Senhor, certamente juram falso. Olha só. Ah, Senhor, não é para a fidelidade que atentam os teus olhos? Tu o feristes e não lhes doeu? Olha como que a conversa é. Você feriu todos eles aí, não doeu? Como que você não bateu no seu filho e você não sentiu remorso, não doeu? Você não, né? Você não ficou depois magoado, triste? Olha o que você fez com o seu filho. Estou traduzindo com as minhas palavras, presta atenção. Consumistes-os e os que quiseram receber a disciplina, endureceram o rosto mais do que uma rocha e não quiseram voltar. Mas eu pensei, são apenas os pobres que são insensatos,
pois não sabe o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Mas esses, de comum acordo, quebraram o jugo e romperam as algemas. Então você vê que aqui né? Pode ser que seja o pobre que não tem conhecimento nenhum. Então vamos até os mais ricos aí, os que têm mais acesso à informação. O negócio continua do mesmo jeito. Jerusalém cometeu tantos pecados e iniquidades, afastando-se de Deus, que não havia entre os milhares de pessoas um homem sequer justo. Semelhante ao pedido de Abraão para que Sodoma fosse poupada por causa dos poucos fiéis que haviam entre os habitantes, como eu falei para vocês. Jeremias também clamou ao povo a procurar na cidade de Jerusalém pessoas justas e retas. Imagina, bate na porta, ô fulano, não tem ninguém, passa na outra porta e também não tem ninguém. Já imaginou? Batendo lá, tinha várias aldeias também, né? Já imaginou? Senhor, nós vimos aí hoje o apóstolo falando. Tinha cidade lá que não tinha nem... O Senhor tira o camarada para fora da cidade para o cara receber o milagre. Por quê? Citou aí Betsaida, depois tal, porque tem cidades que era só Jesus, lá não tinha como fazer milagre lá dentro. O povo, uma incredulidade danada, né? Uma rebeldia que só Jesus. Mas em vez do povo jurar com justiça, verdade e retidão, o povo jurava falsamente. Então aquilo que dava ruim fica pior. Sabe aquele camarada que ele mente, mas ele mente tanto assim que ele é capaz de jurar que está certo? Você está vendo a cara do cidadão que ele está mentindo, mas ele consegue jurar. Ele jura e ele quer que você acredite na mentira dele. Sério. Exatamente aqui o povo jurava falsamente. Então seria uma forma de convencer a outra pessoa que ele estava falando a verdade, mas não, está mentindo. Isso é muito sério. E em vez de reagir com remorso e arrependimento, o povo se rebelava. Então o camarada ainda se rebela. A lei está mentindo, jurando falsamente. Quando é encostado na parede, ainda faz o que? Se rebela. Por quê? Porque se rebelar é muito mais fácil resolver o problema. Não resolveu o problema, está criando um outro maior. Apesar das palavras de Jeremias e de outros profetas, Israel se recusou a aceitar a correção divina e continuou no caminho. Que caminho? Da autodestruição. Era questão de dias, eles continuavam se autodestruindo, como é que você vai colher? Usavam o nome de Deus em vão para engano e tornavam-se insensíveis e duros para com o Senhor. Os pobres mencionados aqui referem-se àqueles que carecem de conhecimento de Deus e se mostram insensíveis à sua instrução, desprezando a sua vontade. E aqui aqueles que realmente não tinham tanto entendimento, né? A gente sabe que naquela época os camaradas tinham um entendimento um pouco melhor, mas tinha o pobre aqui relacionado aqui, falando sobre aqueles que não tinham tanto entendimento da palavra, né? Mas eu acho assim, explicar como foi determinado, que tinha que se explicar de geração em geração, a cada 7 anos, lê todo o estatuto, fala com o filho, que era obrigação do pai, colocar o filho no caminho, não tinha como saber, né? Mas enfim. A grandiosidade é alcançada não por riqueza e poder, mas por conhecimento de Deus e por obediência a Ele. O afastamento de Deus atingiu ignorantes e conhecedores da palavra de Deus. E ambos passaram a rejeitar o domínio do Senhor e o seu governo. Tamanha apostasia e o seu envolvimento com demônios. Aí o cara começa a se envolver com demônio e entra nesse processo de apostasia, só Deus. Você sabe, vou falar para vocês, uma coisa que eu oro muito pelo povo, oro sempre nas minhas orações, eu falo sobre apostasia. A apostasia e incredulidade tem afastado muita gente da casa do Senhor. Por quê? Porque a pessoa pronta, vem o castigo, a pessoa não aceita e entra na apostasia, na incredulidade e por aí vai. Isso é muito sério. Eu oro muito isso. Por quê? Porque é um processo que o povo tem que... Você imagina agora, a pessoa fica trancada dentro de casa. No cárcere, nós estamos como é que é aquele que você vai trabalhar, né? Você fica na cadeia, dorme, depois do outro dia tem, como é que é? Eu não lembro agora. Semi-aberto. Semi-aberto. Nós estamos semi-aberto. De noite a gente não pode sair na rua, de dia a gente sai com o horário controlado, com perdão da brincadeira, mas é mais ou menos isso. Fala sério. Por terem quebrado o jugo, estão entregues aos elementos e aos animais selvagens da floresta e do deserto. Os animais simbolizam as nações estrangeiras que fariam um cerco na cidade. Então, fala que eles estavam entregues aos animais, coisa e tal, fazendo referência aos estrangeiros que viriam dominar o povo de Israel, de Judá no caso. Como vendo isto, perdoaria?
indica que o perdão não poderia ser concedido se não houvesse arrependimento. Lá está escrito exatamente assim na Bíblia. Como vendo isto perdoaria? Como que vendo tudo isso, toda essa posição, tudo isso que vocês estão fazendo, como que eu vou perdoar? Para e pensa. Né? Vamos lá. Indica que o perdão não poderia ser concedido se não houvesse arrependimento. Antes, adulteraram não só fisicamente, mas também a presença de prostitutas cultuais pagãs. Os profetas geralmente chamavam a prostituição cultural de adultério. Você sabe que às vezes quando a gente fala sobre prostituição espiritual, tem muita gente que não entende. Prostituição espiritual, queridos, o que é? Tem pessoa que acha que isso não existe, que é alienação. Não é alienação, pelo contrário. A prostituição espiritual, o que é? A pessoa está membrada na igreja, mas ela está em várias outras igrejas também. Então hoje ela recebe a palavra aqui na Hebrão, amanhã ela vai receber na igreja A, na B, na C. A palavra nunca alimenta. Ela nunca se alimenta, nunca por quê? sacia. Porque cada igreja está num mover diferente. Não que lá não tem o Senhor, não tem o Espírito Santo de Deus, não é isso. Só que você está membrado numa igreja, está debaixo de uma cobertura, mas você está querendo se alimentar de todas elas. Então você nem bem fica aqui e nem bem fica lá. E aí entra nessa prostituição espiritual. E isso traz destruição, é muito sério e as pessoas fazem muito isso. Ah, eu só queria receber uma palavra, não sei o quê. Vira e mexe, quando a gente tem que falar com algum membro da igreja, você tem que ver a dificuldade que é. Porque a pessoa não consegue entender, acha que a gente está falando, porque, você não quer que eu saia da Hebron, querido? Ninguém é preso a Hebron. Aliás, ninguém é preso de ninguém. Nós temos um único Senhor. Aqui nós nunca defendemos na Hebron placa de igreja. O que nós falamos é sobre o Senhor. E que você precisa estar debaixo de uma cobertura. Quando a pessoa pede para sair da igreja, a pessoa fala assim, olha, me fala a igreja que você vai, que eu libero você, coloco para debaixo da outra cobertura. A pessoa fica brava, quer dizer, não percebe que é preservação. Não estou falando para você que você não pode sair, simplesmente estou falando para você o seguinte, enquanto você não estiver membrado na outra igreja, fica debaixo da minha cobertura. Agora você imagina se ela fizer assim, vai com Deus, meu, se vira aí, estou liberando aqui, sabe aquele negócio? Tá aqui, se der algum problema, você se vira, não tem mais responsabilidade nenhuma, né? Assim, quando você vai comprar um produto, o cara fala assim, dá aqui, né? A data, você pegou o produto hoje é 17, né? 17, às 10 para 7, às 10 para as 8 da noite, daqui para frente, o que aconteceu, filho? É com você. Não, ela faz justamente ao contrário, e isso ainda gera o quê? Ainda gera atrito com muitas pessoas. Então, ao invés da pessoa ficar grata, mesmo eu saindo, a bispa está preservando a minha vida. As pessoas não conseguem entender isso. Então, o princípio espiritual é muito sério. A palavra não fala que a gente pega por falta de conhecimento, nós precisamos aprender. Só que sabe por que a gente não aprende? Porque a gente não sabe ouvir. Tem uma coisa que ele fala, bispo é chato. Se eu ver tudo sabe que era conversando da igreja, eu fico, e olha, que eu não sou daquele tempo lá que não podia se movimentar da igreja não, viu? Embora meu pastor, eu lembro na época, quando eu fui adventista da promessa, a gente escolhia dominical antes, né? Porque você imagina, a gente, né, mais novo, né? Fazer barulho e coisa e tal, e eu ficava lá, tinha alguns já, porque eu lembro que eu tinha 18 anos, 19 anos, já tinha uma moçadinha já com 13, 14 anos que fazia escola dominical junto comigo. Mas o pastor não deixava fazer barulho. E começava o culto naquela época, também você não via barulho dentro da igreja. Nem criança não podia chorar. Né? Nem criança não podia chorar naquela época. Coisa que hoje, misericórdia, né? Então assim, isso já por quê? Porque a gente não está recebendo alimento. Eu não consigo entender o camarada que sai da casa dele, às vezes pega uma hora, chega lá na igreja, na hora de receber a palavra, está pensando, meu, sai da sua casa, ficar sem casa então, né, meu? Só gastou condução e atrapalhou o outro ainda, o irmão. É duro, você está para receber a bênção, o irmão chama lá, você fala, meu, na hora, sabe aquele negócio do gol? Vai no futebol? Você não viu o gol. Você vai ver no replay, que alguém vai te contar, mas não é a mesma coisa que você está lá na hora. A prostituição espiritual trouxe a ação do destruidor para o povo de Jerusalém. Por quê? Houve a prostituição espiritual, adorando outros deuses, assim como trouxe a prostituição física também, como eu li para vocês. Então, tanto uma como a outra houve. Só que uma não é melhor do que a outra, pelo contrário, as duas são contaminações e bravas. Um adversário não identificado é chamado pelo Senhor para atacar Jerusalém. Aqui não fala quem seria ele, mas não para destruí-la totalmente. As gavinhas, que é ramos, né, e folhas, os membros infiéis e degenerados seriam podados por não pertencerem a Deus. Então aqui fala dessas garrinhas, que é o ramos e folhas, seriam podados por não obedecer a Deus.
A palavra não fala lá que se não der fruto, não preciso nem falar muita coisa, né? O povo negava o Senhor dizendo que ele não estava prestes a trazer uma terrível derrota. Eles enganaram-se, convencendo-se de que Deus não iria punir seu próprio povo, esquecendo os efeitos negativos da desobediência. Então, eles achavam o seguinte, que eles podiam fazer o que fosse, como eu falei para você, que Jerusalém era ali, que ali tinha o templo e que Deus não iria fazer nada. Aí, logicamente, é aquela velha história. Vamos lá para Deuteronômio capítulo 28. Se você pegar, eu brinco que é o lado A, né? Você vai lá, tem metade do capítulo, lindo e maravilhoso, as bênçãos. Oh, Deus maravilhoso, vou te abençoar, você vai frutificar, você vai plantar, você vai colher, você vai fazer acontecer. Só que o lado B, vem lá, a desobediência vai trazer isso, aquilo outro, daí o povo esquece. Nessa hora aqui esqueceram da parte B do Deuteronômio 28, pelo contrário. Então nós não podemos esquecer. Deus é longânimo, asaz, benigno, tardio em irar-se, mas Ele é fogo consumidor, nós não podemos esquecer disso. E o povo esquece que Deus é fogo consumidor. Então acha que vai fazer, sabe como você vai testando a paciência? Sabe a criança irritou a mãe, mas ela fica ali, né? Vai. Minha mãe fez a primeira, Quem tem criança sabe o que eu estou falando, né? É assim? Não é assim, Ana? A criança vai ali, vai tá. Meu, uma hora não vai dar certo, vai tomar no pé do ouvido mesmo, né? O escutador. Por quê? Porque uma hora vai chegar e o povo esqueceu que Deus é fogo consumidor, chegou a hora de pagar a conta. Eu brinco com o seguinte, que pecado é igual cartão de crédito. Você pode brincar, pular, mas você comprou. A compra é sua. Mas hora menos hora o boleto vai chegar, a fatura que você pagar, bonitão. Não podemos esquecer disso. Então a gente acha que assim, faz e acontece, né? Fala sério. A conta chega para a fatura chega. Falsos profetas como Ananias haviam predito um período de paz e libertação do domínio e da destruição dos inimigos. Olha aqui, tinha um profeta falando que teria paz, liberdade dos inimigos, está lindo e maravilhoso, falando aquilo que muitos queriam ouvir. Entretanto, a palavra deles era como vento, a própria espada que eles negavam iria selar o seu destino. Então, quer dizer, por mais que eles fizessem, ia pagar o preço. O povo de Israel já não dava crédito a alguns profetas, por tal soberba, presunção e zombaria. A destruição era certa contra o povo. O inimigo, potencializado sobre as contaminações de Jerusalém, agiam sorrateiramente até dominá-los por completo e vencê-los. O profeta Jeremias anuncia a chegada iminente de uma nação robusta, a partir das terras distantes, que iriam realizar o propósito divino. Então, quer dizer, aquele inimigo que viria para realizar o propósito divino. Lembre-se que quando o Senhor vai libertar o povo, ele fala, Ciro, lá em Isaías, Ciro, meu ungido. Ué, o cara era pagão, quer dizer, pagão, o cara era de uma outra nação. Mas Ciro, meu ungido. Então, aqui o propósito divino do Senhor, para cumprir, viria quem? Viria a Babilônia, para trazer o castigo sobre o povo. Então, às vezes a gente fala, mas por que tal coisa está acontecendo na minha vida? O Senhor está usando aquela situação por quê? Por disciplina, não todos os casos. Às vezes tem coisas que a gente passa, o que é? É igual deserto. Deserto para um é lugar de morada que está pagando pecado. Misericórdia, né? A pessoa quer ficar lá, não quer sair de lá. E tem situações de deserto que é para a pessoa crescer, para a pessoa aprender. Não é que você vai ficar no deserto de 40 anos, mas situações que você passa, o Senhor está te lapidando. Pega a história de José, por exemplo. José passou por, você pode falar que é um deserto, né? Porque meu camarada foi vendido. O camarada foi parar na casa do Potifar. Passou com a patifona, foi preso. Olha tudo que passou, mas que deserto danado era esse? Mas era uma lapidação para ele estar no lugar que ele precisava estar. Para ser governador, o cara tinha que aprender muitas coisas. Ele tinha que mostrar que o Deus dele era muito maior do que o desejo por patifona. Porque você pensa que as mulheres egípcias naquela época eram feias. Pô, você vê pelas pinturas, pega os historiadores aí, as mulheres usavam uma pintura, tinha todo um detalhe que as mulheres hebreias, não vou dizer que as mulheres hebreias eram feias, mas uma coisa que não tinha. Então não pense às vezes que a patifona era feia, não, a patifona devia ser bonita mesmo, mas José sabia que o propósito dele era com Deus, não era com a patifona, né? Não ia perder a bênção dele por causa de patifona. A nação é mencionada indicando que essa profecia foi declarada antes do advento da Babilônia. Então, a profecia foi falada aqui antes do acontecimento da Babilônia. Então, para mostrar que era Deus no controle de todas as coisas.
sob o governo de Nabucodonosor. A única informação é a de que o inimigo usava um idioma desconhecido ao povo de Jerusalém. Então não falou a princípio quem era, mas fala que era um inimigo, seria um estrangeiro. Quem era estrangeiro que usava uma língua diferente? Depois a gente sabe hoje que concluiu essa palavra, mas naquela época eles não sabiam quem era que seria esse inimigo. No caso aqui, a Babilônia. Em meio a uma profecia de julgamento, Jeremias inclui uma palavra de esperança. Deus não iria destruí-los, mas faria com que sofressem terrivelmente. Então, em meio a tudo que fizeram, essa palavra, nesse momento, apesar de tudo, trazia refrigério. Bispo, mas está falando que eles não vão morrer, mas vão sofrer terrivelmente refrigério? Ué, se o povo estava no pecado, na contaminação que eu falei para vocês até agora, ir para lá, para ter uma disciplina e voltar, meu, você dá garantia que você vai voltar. Eu vou sofrer, mas eu vou sobreviver depois de tudo que eu fiz. Muitos pecados ali, se a gente for analisar naquela época, o que era? Era passar a faca no cara. Era a morte. Então, quer dizer, depois de tudo isso ainda voltar, era a misericórdia de Deus, disciplinando o povo para que tivesse geração. Você acha estranho isso aqui, mas olha a sua descendência, para analisar sua família e seus filhos. Você não quer parar a sua descendência hoje? Faz o que com seus filhos, seus netos, por aí vai. Jeremias repete duas expressões chaves descrevendo os pecados de Judá e de Israel. Deixastes, ou seja, abandono, e deuses estranhos, que significa o quê? A idolatria. Ele repete por duas vezes aqui essas expressões chaves. Por quê? Falando sobre o pecado, o abandono e a idolatria. Como Judá persistiu em adorar os deuses das terras estrangeiras, Deus permitiu que o povo fosse deportado para servir os seus inimigos. Olha só que interessante esse trecho aqui. Já estamos terminando já, pessoal. Deixa eu ver se eu... Opa, ixi, travou aqui. Já estamos terminando. Olha o que acontece. Já que vocês estão adorando tanto a outros deuses, esses deuses que faz tudo por vocês, vamos fazer o seguinte, então vai passar uma temporada lá. Já imaginou? Já imaginou? A gente, né? Fala sério, você não está adorando outro deus aí? Lá não é lindo e maravilhoso? Então vai passar uma temporada lá. Você já imaginou se Deus fizesse isso com a gente hoje em algumas situações? Você está falando isso, tudo bem. Então é o seguinte, passa uma temporadinha lá, vamos ver se é tão bom quanto você está falando. Presta atenção nisso, isso é muito sério, gente. Deixa eu achar aqui que eu fechei a tela sem querer. Então, o Senhor fez o quê? Tudo bem, então vamos fazer o seguinte, vocês vão para lá vocês vão adorar o Deus, vamos ver se Baal vai ajudar vocês, se Baal vai livrar vocês. Pelo contrário, não adorasse Baal, não se ajoelhava não para ver, ia parar na onde? Na fornalha. Como é que Sadraque, Mesaque e Abednego foram parar? Foram parar na fornalha. Adora outro Deus lá para você ver. Peraí, pessoal, travou aqui. Não, meu tablet aqui, não sei o que deu aqui, ele fechou. Estou no capítulo 5, né? Só um minuto aí, gente. Deixa eu só achar aqui, que se eu passar com uma rápida aqui, ele trava de novo. Não sei o que está acontecendo nesse tablet. Eu vou limpar ele hoje. Vamos lá. Ok. Como Judá persistiu em adorar outros deuses, então o Senhor falou, tudo bem, então vai para lá, vocês vão adorar os seus inimigos. Mesmo após a queda do reino do norte, no caso de Israel, o profeta continuou falando de Israel. Não ocorreu a destruição completa das tribos do norte, como normalmente se supõe. Quer dizer, a gente acha, sempre quando fala do reino do norte, né, do cativeiro assim, a gente acha que morreu todo mundo. Não morreu todo mundo, né? Eu já falei para vocês que até no Novo Testamento fala sobre pessoas lá, né, que são descendentes do povo dos samaritanos, né, do povo de Israel. Então, ao contrário disso, mas mesmo assim, o profeta lembra o povo de Judá sobre o ocorrido. O povo é chamado de insensato, pois demonstravam sua condição mental aos olhos cegos e ouvidos surdos de Judá, que foram cumprimento de profecia de Isaías, declarada mais de um século antes. Quer dizer, o profeta Isaías já tinha falado disso que ia acontecer mais de um século antes, que o povo não deu ouvido, que tinham ouvidos, mas não escutavam, tinham olhos, mas não enxergavam. Né? Os judeus não entenderam que a obediência e a fidelidade a Deus, eles teriam paz, descanso e prosperidade. Mas eles se entregaram à idolatria e à prostituição, sendo desta forma privados de todos os bens de que tinham para eles. Olha só, que eles tivessem ouvido o Senhor, a obediência ia trazer uma série de bênçãos, mas a desobediência trouxe tudo isso.
Deus, por sua graça, concedia ao povo colheitas prósperas e em tempos determinados, nunca faltando abundância, mas essa dádiva também lhe seria tirada. Então a gente sabe que tanto essa dádiva tinha, que os camaradas tinham lá o ano do jubileu, né, o ano do descanso da terra, onde eles tinham mantimento para se manter nesse período. E mesmo assim o povo, olha o que faziam, né? Os responsáveis por garantir o bem-estar de toda a população tinham abusado de sua posição, explorando os menos afortunados da sociedade israelita. O texto fala de pássaros ou pobres sendo engaiolados por homens engrandecidos que acumulavam riqueza às custas dos órfãos e dos necessitados. Não, aqueles que tinham por obrigação de ajudar, faziam o contrário, abusavam deles e colocavam como se fossem passarinhos em gaiolas lá, né? Fazendo ainda pior com o pobre necessitado. A depravação moral dos líderes de Judá, como a de coisas espantosas e horrendas. A deterioração da liderança alcançou até os profetas e sacerdotes que deveriam dar exemplo de justiça. Então você vê que a contaminação era tão grande que até os profetas se corromperam, o que não podia acontecer. A corrupção era total no ministérios proféticos e sacerdotal. Os profetas falavam para agradar as pessoas e os sacerdotes compactuavam com isso a atender às vontades e aos interesses pessoais. Então os profetas profetizavam conforme era a conveniência da pessoa que ia lá, e os sacrifícios eram feitos também na mesma proporção para agradar o povo, não seguindo o ritual ou aquilo que o Senhor tinha determinado. Jerusalém se transformou em um centro de negócios sacerdotais. Até o nascimento de Jesus, tal situação piorou e muito. Então você vê que virou um centro de negócio. Quando a gente vai lá para o Velho Testamento, para o Novo Testamento, a gente vê lá, né, falando, né, que virou um negócio, tanto que negociaram lá entre Barrabás e Jesus, né? Então por aí você vê que ali se comprou, inclusive, tudo isso. Então isso é um período muito sério. Bom, vimos aí Jeremias 4 e 5. Segunda-feira a gente vê 6, 7 e vamos ver se a gente consegue ver 8. Amém, pessoal? Ó, tô no horário aí, glória a Deus, conseguimos avançar um pouquinho. Segunda-feira tem mais. Amém? Glória a Deus, não esqueça de compartilhar, divulgar, né? Passa, daqui a pouco tem o link aí no canal do YouTube também, que é mais fácil para você compartilhar. Então não esqueça. Amém? Queria agradecer a todos aí, que Deus abençoe a todos. Bora orar então em nome de Jesus. Feche seus olhos por um instante. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou, por esse momento na tua presença, Senhor, por esse estudo que fizemos, Pai, em nome de Jesus, Pai, que esse estudo possa chegar, Pai, aos quatro cantos dessa terra. Usa os teus servos como instrumento, Pai, em nome de Jesus. Visita poderosamente a cada um que viu online, aqueles que vão ver na transmissão, Pai. Toca, cura, liberta, restaura e aviva o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Aonde chegar o som da minha voz, que leve cura, libertação e restauração, Pai, em nome de Jesus. E eu, como servo e ministro do Senhor, envio os teus servos para uma noite extraordinária, debaixo de poder, unção e autoridade, em nome de Jesus. Amém? Beijo grande a todos, espero vocês amanhã cedo. Não esqueça do propósito, não fique de fora do nosso propósito. Glória a Deus. Amém? Essa é a Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias. Um beijo grande, pessoal, e até segunda-feira. Tchau, tchau.